Nesse vídeo eu vou falar como podemos acessar vidas passadas. Você já tem consciência de que você acessa as vidas passadas, de que lá no seu inconsciente você já sabe quem você foi, as experiências que você teve, as pessoas que você conheceu, os lugares que você esteve, as línguas que você falou, os lugares que visitou, as pessoas que você amou, as pessoas que você detestou, as experiências físicas e extrafísicas, né, as vitórias, as derrotas que você teve, tá tudo aí. E isso vem pra gente, primeiramente, de maneira espontânea, né, que é quando algumas situações parecidas nessa vida com algo que aconteceu lá numa vida passada determinam as nossas reações. Por exemplo, se aconteceu comigo por alguns anos, não sei se foi ano passado ou retrasado, eu bati o carro em Goiânia. E fiquei. Tava chovendo, eu tava sozinha, já tava mais tarde. Então foi muito pesado para mim, foi uma situação traumática. Então ali eu fiquei muito tempo sem querer voltar para Goiânia, sem querer dirigir lá. E fiz terapia, né? Melhorei sobre isso e tal. Até que eu fiz uma regressão e me vi numa vida passada numa situação de morte em trânsito. Trânsito, sim, era uma colina, mas estava num veículo e ali morri. Então, toda vez que depois do acidente eu não queria ir para Goiânia, foi uma sintonia não só com o acidente dessa vida, mas também com o acidente da vida lá atrás, que estava fazendo com que eu tivesse uma reação cada vez pior. A gente tem uma habilidade a ter uma facilidade maior para se lembrar desses traumas, desses momentos muito marcantes para nós, né? O momento da morte, por exemplo, do que momentos de, por exemplo, no passado, quando eu aprendi a dirigir, né? Ou quando você está na estrada sozinho, vendo paisagens bonitas. A gente tem muito mais experiência boa do que ruim, na verdade. Já parou para pensar nisso? Só que a maioria das pessoas, né? Eu acho que nada é muito absoluto, porém a nossa comunicação ela é limitada, né? Eu preciso colocar ali alguns exemplos, mas nada é tão simples quanto a gente possa comunicar. A verdade é essa, né? A verdade absoluta ela vai ter ali várias nuances, várias interpretações. Então, a gente tem o conhecimento inconsciente, ele não é consciente. Eu não sabia que eu tinha tido essa experiência numa vida anterior, mas ela estava me atrapalhando, definindo qual seria o meu comportamento nessa vida de agora para voltar a dirigir. E assim é com todo mundo, com várias situações. Por exemplo, você já teve aquela pessoa que você nunca falou com ela, só falou um oi, cumprimentou, mas você já não gostou dela? Ou já sentiu medo dessa pessoa? Na maioria das vezes que eu vejo acontecer é de realmente não gostar, não simpatizar, tá? Não gostei daquela pessoa, nunca ouviu falar, não sabe nada da vida dela. E mesmo assim já tem essa situação. Então, tem duas possibilidades aí. Uma de vida passada, ou realmente essa pessoa tem uma energia ruim. Porque a gente sente isso, né? Então, ficam aí essas duas possibilidades, todas elas já além do nosso consciente, né? Porque quando a gente sente a energia da pessoa e tem uma reação daquilo, a gente faz uma leitura, mas às vezes a gente nem sabe que é energia, a gente nem sabe que a gente leu. E também acontece daquelas pessoas que numa primeira conversa a gente já fica amigo com muita facilidade, já tem assuntos em comum, coisas, né, coincidências inexplicáveis. Então, N, N fatores, não só para o ruim, mas também com coisas boas. Deixe-me ver o que mais que anotei aqui, que posso dizer que são gatilhos. Vamos supor,
uma gravidez em que a pessoa fica em pânico sobre o parto. Pode ser que a gente investigue e encontre uma vida passada em que ela teve esse trauma. Ah, mas não seria muito mais traumático lembrar, né? Ou mais drástico lembrar, nossa, que horrível que é uma pessoa morrer no parto, né? O que foi o meu caso. Eu lembrei de uma existência em que eu perdi muito sangue no parto, doeu muito. No parto mesmo eu já prometi que não teria mais filhos, que não passaria mais por isso. E tive a lembrança assim de deixar a criança no berço e voltar muito tranquilamente para a cama, mas já sabendo que eu não sobreviveria. Como que é lembrar disso aqui? Na psicoterapia reencarnacionista, a gente só lembra de coisas que os mentores permitem a memória. Então, eles só vão trazer para nós coisas e de uma forma muito leve, de maneira que nós possamos compreender e que possa ser útil, que possa melhorar a nossa vida de hoje ou trazer algum esclarecimento. Nesse caso, foi um desligamento dessa situação, me trouxe esclarecimento também sobre meu marido, que ele falava lá coisas que ele fala aqui sobre a paternidade, né? Então foi de um esclarecimento muito grande e algumas pessoas também, a Ana Molina contava isso no Instagram dela, como é que foi com o filho dela, ela estava na época fazendo curso, e foram com as regressões ali que auxiliaram ela a ter um momento mais tranquilo. Mas tem muitos anos que eu vi essa situação, não me lembro bem. Mas de maneira geral, quando a gente faz uma regressão, quando a gente retorna com o método correto, que isso é muito importante de falar também, os mentores vão trazer situações que a gente possa suportar. Eles trazem de maneira mais suave do que com outros métodos, pelo que já pude observar. E às vezes também acontece que em uma situação ou outra nós podemos tentar a regressão à distância, que é uma pessoa deita e acessa a informação pelo outro. Então, sempre no tratamento chega algum momento que é interessante fazer isso, porque às vezes quando a gente recebe a informação pelo outro, eu mesma quando vou deitar e acessar a informação de outra pessoa, eu tenho muito mais facilidade do que a minha, porque o filtro ele tá limpo, tá aberto. Quando eu vou receber alguma regressão para mim mesma, alguma história minha, aí já dá aquele receiozinho, nossa, o que será que vai ser? Já é algo um pouquinho mais tenso. Então, realmente, quando outra pessoa acessa, a informação vem. Recentemente mesmo, uma pessoa acessou para mim uma vida muito diferente. Tipo, eu era um rapaz, eu tinha filhos, tinha esposa, tinha meu trabalho, mas eu roubava para juntar ali alimento para os menos favorecidos. Eu roubava da minha casa, inclusive, que eu trabalhava. E eu achei isso tão diferente que depois eu fiquei pensando, nossa, será que se eu deitasse para acessar, eu ia conseguir acessar um negócio desse? Porque é tão diferente dessa vida, de outras vidas também. Eu achei muito, muito fantástico. Então a gente também tem essa possibilidade de uma pessoa acessar por outra. As formas de acessar, né? Então, assim, a gente tem diversas terapias, os registros acásticos, o Theta Healing, tem a Conscienciologia, que já tem metodologias várias ali para acessar, e uma delas é com projeção astral, né? E a gente, também espontaneamente a gente tem as lembranças de vidas passadas por meio de sonhos. Então, por isso, quando às vezes a pessoa tem muito medo, é possível fazer as regressões só, a terapia, né? Só baseado em sonhos, só baseado na vida dela atual, até que ela esteja preparada para realmente deitar e acessar outra existência. Então, diante desses outros métodos, o que eu conheço mais é a hipnose. Conheço mais assim, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, fiz por 4 anos
a terapia, mas eu já passei por algumas sessões de hipnose também. Foi nesse sentido que eu quis dizer que eu conheço a hipnose. Na hipnose, ela já é mais focada na situação ali, no trauma. Eu tive uma pessoa que fez por um método em que uma pessoa acessava por ela, um médium acessava por ela. Aí nessa vida falou que ela era bruxa, que tinha feito um trabalho pro atual namorado dela, que na época era pra esposa dele ficar com ela lá na outra vida e tal. Aí quando ela deitou pela psicoterapia reencarnacionista para acessar, ela acessou a vida dela todinha, desde pequenininha, ela morava num orfanato, fugiu de lá, levou alguns livros, e ali nesses livros tinha um conhecimento de ervas, e ela manipulava essas ervas, fazia medicamento, até comercializava isso. Ela até conta que na cidade teve uma epidemia, e isso aconteceu na semana de carnaval, antes da epidemia vir aqui pro Brasil. A gente até conversou depois, ainda estava naquela época, que assim, a gente acostumou, a gente aprendeu na escola, de que tragédia, vulcão, furacão, é tudo longe daqui, que aqui não tem, né? Então a gente ainda ficava nessa época, vai vir, não vai vir, vai ser uma tragédia solar e tal. E ela acessou essa situação, eu achei uma coincidência interessante. Tempos depois é que a gente ligou uma coisa com a outra. Se não me engano, fui eu que liguei e ainda comentei com ela. Falei, nossa, você tinha ligado que antes da pandemia se tornar concreta aqui, você acessou uma situação de epidemia lá no passado, né? Em que ela ajudava ali com as ervas, com as coisas que ela fazia. Tinha algumas questões com animais também. Só que em nenhum momento ela usou a palavra bruxa. Então, quando também essa pessoa acessou por ela, teve o julgamento ali do médium, um peso, né, sobre isso. Então, até por isso, o Mauro Quitico mesmo, ele recomendava que a pessoa só acessasse por ela mesma, que só tentasse a terapia à distância, quando não tivesse um terapeuta na cidade da pessoa, ou quando ela estivesse doente, ou quando estivesse grávida, né? Só em caso que é realmente muito específico. Só que daí, como eu tô fazendo a terapia com ele, né? E justamente à distância e tal, ele tava falando que hoje ele já mudou esse conceito. Porque se a gente trabalha com um canal bom para receber um psicoterapeuta treinado, né, pelo método e tal, a gente consegue um resultado melhor do que se a pessoa deitando. Até quero conversar mais sobre isso com ele. Então a gente tem também a leitura de registros acásticos, eu nunca fiz, mas pelo que eu entendi também é o terapeuta que recebe por você. O Theta Healing também é a pessoa que, que acessa, né? Ou se você fizer o curso, você pode ser capaz de acessar também suas existências passadas, só que não tem uma abordagem específica de estudo sobre as vidas passadas até onde eu entendi, né? São várias situações ali que eles dão ênfase, né? De crença, de prosperidade, de almas gêmeas, né? De relacionamento, mas realmente não tem um estudo, como tem na psicoterapia reencarnacionista, para lidar com isso, né? E eu acho que nas hipnoses tradicionais também não é algo específico a vidas passadas, né? Tem ali todo um método de ressignificação de várias outras situações. Por isso que eu penso que a psicoterapia reencarnacionista seja um método melhor para quem sente que precisa trabalhar vidas passadas, né? Mas por outro lado, com exceção minha, né? Porque eu estudo muitas coisas, mas sempre com a ideia de desenvolver o conhecimento a respeito das vidas passadas e o que fazer com isso para a nossa vida de hoje ser melhor, né? Que é o que eu uno ali as informações da psicoterapia reencarnacionista e da conscienciologia. Mas muitos terapeutas, isso é muito importante quando você for fazer qualquer terapia, né, tradicional ou holística, você escolher muito bem o profissional.
Tem cursos, por exemplo, de hipnose que são de final de semana. Você imagina uma pessoa ter uma técnica para manipular o inconsciente e fazer um curso de final de semana, não é? E tem, até nisso, a psicoterapia reencarnacionista, traz uma segurança maior, porque a gente não manipula a lembrança. A gente auxilia ali a pessoa a seguir com a lembrança mais limpa possível até o ponto em que ela esteja bem, que ela está no plano espiritual, que ela já está melhor, porque onde termina a lembrança fica a sintonia. Só um minutinho. E até diante disso, complemento os áudios de internet para acessar vidas passadas. Então aí a gente tem um contraponto, que é a liberdade de descobrir quem nós somos, né? Eu penso que eu quero evoluir até o ponto de entendimento, de perdão, em que eu possa ver todas as minhas existências. E isso é um ponto de evolução também. Se pensa você consegue ver o erro do outro em até que ponto perdoá-lo, né? Então, quanto mais você trabalhar isso no outro e em si mesmo, sabendo que você errou igual ou pior o outro, nós já tivemos muita experiência. E mesmo assim, se o outro está errando e você não errou igual numa vida anterior, é porque ele está naquele ponto de evolução. Assim como nós também não somos, não somos perfeitos. Deixa-me ver onde que eu queria chegar. Esqueci, mas eu vou seguindo aqui. Sobre os áudios da internet, tá falando sobre o preparo, né, pra gente acessar qualquer situação. Então, tem essa questão do preparo, né? Então, quando a gente acessa ali com áudio na internet, você vai até que ponto ali que a sua própria capacidade de concentração, né, que vai de atenção que vai te dar, né? Senão ali você dispersa e de repente se você chegar a lembrar até num ponto muito traumático e não lembrar como você saiu daquilo, pode ser que você piore alguma situação, pode ser. Então aí você vai precisar procurar um psicoterapeuta reencarnacionista para ir lá seguir com você até desligar. Ou então pode ser também que, se for de seu merecimento, que os mentores te desliguem nos sonhos, né? Que é outra forma de acessar essas situações também. Não, de repente, um sonho traumático, né? Mas sabe aquele sonho assim que a gente fica com a sensação de que aconteceu mesmo, ou com uma sensação de que é algo passado lá atrás. Então, é algo a se trabalhar também. Então, sobre esses áudios na internet, processo de vidas passadas, a gente tem esse contraponto entre a banalização da gente saber que a gente pode acessar e, ao mesmo tempo, a responsabilidade, ao mesmo tempo, a nossa própria capacidade de fazer isso. Hoje eu entendo que eu tenho uma capacidade muito grande de aceitação. Até durante ali a terapia, às vezes eu ficava impressionada com isso. Falando, nossa, como é que eu sou capaz de lembrar disso numa boa, né? Então, ali vai de desenvolvimento de cada um. Eu acho que, por enquanto, é isso. Então, agradeço. Vou deixar o meu Instagram e o Notion. No Notion, se você quiser explorar as suas vidas passadas, vai estar lá também o link para você entrar em contato. E continue acompanhando. Obrigada.